Bom, então vamos finalizar bioquímica falando do nosso sétimo composto, que são as vitaminas. As vitaminas são microrreguladoras do metabolismo. Eu cheguei até a comentar sobre isso quando nós falamos sobre sais minerais, que também são microrreguladores. E mais uma vez vou te lembrar que não falamos disso pelo tamanho, mas sim pela quantidade daquilo que você precisa, né? Que acaba que você necessita desse tipo de composto em uma quantidade pequena. Mas eu estou sempre te lembrando que todos os compostos são essenciais para o bom desenvolvimento do seu metabolismo e por isso eles também precisam constar na sua alimentação. E é só através de alimentação que se consegue vitaminas, o seu organismo não tem nenhuma forma de produzi-las. Essas vitaminas, além de auxiliar na regulação do seu metabolismo, elas também podem atuar como cofatores, ter ação hormonal ou até mesmo catabólica, para que o seu organismo funcione da melhor forma possível. Sempre que se fala de vitaminas, se lista aquele monte de alimentos que são ricos em vitaminas X, Y ou Z. Só que eu vou te dar uma pequena dica, que são os nossos 5 alimentos-chave, ou seja, aqueles 5 alimentos que são os mais ricos, que são os mais citados quando se fala em vitaminas e praticamente qualquer tipo de vitamina. O primeiro alimento que eu quero citar é o ovo. Passou do tempo que o ovo era vilão, de que se falava em comer ovo só a clara ou só a gema, nada disso. O ovo é um dos alimentos mais ricos em vitaminas e sais minerais que existem e sim, com gema e tudo, tá? Nada de gordura ruim, a gema é gordura super boa. Além de ali na gema também ter uma série de vitaminas muito importantes. Bom, o segundo alimento-chave aqui é um 2 em 1. Vamos falar de peixes ou até mesmo de óleo de peixe. Não é uma coisa tão comum de usar aqui no Brasil, mas em muitos outros lugares se usa óleo de peixe, óleo de fígado de peixe. Então, essencial também, um alimento super importante quando a gente fala de vitaminas. E aí eu vou citar 2 peixes aqui que são bem diferentes em relação ao custo, mas igualmente bons em se tratando de vitaminas, que é a sardinha e o salmão. Então, enquanto você tem lá o salmão seus 80, 90 reais o quilo e a sardinha lá nos seus humildes 10, 12 reais, são 2 peixes que são muito bons para manter na alimentação. E aqui a gente pode ainda falar de sardinha enlatada, que ela vai ser igualmente boa, assim como a sardinha natural, fresquinha ali, que é mais gostosa, mas também muito boa em relação a vitaminas da sardinha enlatada. O terceiro alimento são as verduras verde escuro, também já comentei delas quando falei de sais minerais. Lembra que as verduras verde escuro elas são muito mais ricas em vitaminas e em sais. Então estamos falando de brócolis, couve, taioba, rúcula, tudo isso que você precisa se alimentar. E o fígado, que eu sei que muita gente torce o nariz para ele, mas é um dos alimentos mais completos quando se fala em vitamina. Até aquela vitamina que a gente nunca cita nessas aulas, que você nunca ouviu falar na vida, tem no fígado. E não importa se você está falando de fígado de boi, que é o mais comum, ou até mesmo fígado de aves, que também é muito saboroso e igualmente rico nesse tipo de composto. O último alimento aqui são as frutas cítricas. E aí elas ficam mais voltadas para quando a gente fala da vitamina C, ok? Então, esses são os 5 alimentos essenciais que, se aparecerem em algum lugar, é neles que você tem que focar para a gente tratar, seja de qual vitamina for. Tudo bem? A gente vai dividir as vitaminas em 2 blocos. As vitaminas hidrossolúveis e o bloco das vitaminas lipossolúveis. E é por elas que a gente vai começar. Como o próprio nome já ajuda a gente a entender, as vitaminas lipossolúveis são aquelas solúveis em lipídios e conseguem, por conta disso, ficar um pouco mais de tempo armazenadas no nosso organismo, graças ao armazenamento de lipídios que a gente faz. Mas, assim como as vitaminas hidrossolúveis, também são perdidas rapidamente. Então é por isso que é tão importante um consumo diário ou bem regular dessas vitaminas. A gente fala que as vitaminas lipossolúveis formam pra gente o ADECA. Então vamos falar de vitamina A, D, E e vitamina K. Bom,
a vitamina A, ela é a nossa primeira vitamina lipossolúvel e também a vitamina que, consequentemente, mais aparece em provas e processos seletivos. Essa vitamina, também chamada de retinol, vai ter uma função primordial na formação da pele, dos pulmões e, claro, da própria retina, por isso que ela acaba ganhando esse nome. A vitamina A, ela está, além de estar presente nesses alimentos chaves que nós comentamos, ela está extremamente associada ao beta-caroteno. Nós falamos deles na aula de lipídios. Beta-caroteno é um tipo de lipídio que funciona como um pigmento de cor vermelha, laranja ou amarelada. Então, todos os alimentos que têm essas cores são ricos em beta-caroteno e, consequentemente, também ricos em vitamina A. Então, sabe aquela história da sua mãe, da sua avó pegando no seu pé, falando para você comer cenoura porque faz bem para a pele, porque faz bem para os olhos? Dessa vez não é lenda urbana de mãe, não. Elas estão certíssimas justamente por conta dessa associação. Uma coisa importante que a gente precisa falar quando fala sobre vitaminas são as avitaminoses, ou chamadas doenças de carência, ou seja, o que a falta dessa vitamina vai causar no seu organismo. Quando nós falamos de vitamina A, como ela está associada à pele e à retina, é justamente ali que alguns problemas vão aparecer primeiro. Falta de vitamina A pode causar o que a gente chama de cegueira noturna. E aí, mesmo que o nome puxe para essa questão da noite, na verdade, essa cegueira noturna é uma cegueira na penumbra, é uma dificuldade de enxergar em baixa luminosidade, que vai acontecer quando a pessoa tem deficiência dessa vitamina. Outro problema causado pela falta da vitamina A é o que a gente chama de xeroftalmia, que nada mais é do que um ressecamento da córnea e da pele. Então, problemas causados aí por esse tipo por essa vitaminose, essa falta de vitamina A, ok? Bom, a vitamina D, ela vai ser a vitamina responsável por fazer o controle da deposição do cálcio nos ossos. Então, o cálcio se deposita de forma correta nos nossos ossos graças a essa vitamina. Além de outros fatores, é claro, mas ela é super importante aqui. A gente vai sempre se referir à vitamina D como a vitamina do sol, né? Justamente porque você precisa da interação dos raios ultravioletas para que esses fatores de pré-vitamina D que nós conseguimos nos alimentos de uma maneira geral, eles sejam efetivamente transformados em vitamina D. E aí essa exposição é importante. Mas entende que você não precisa se expor demasiadamente ao sol, não. Aquelas recomendações que sempre se fazem de sol antes das 10 e depois das 4 da tarde já é suficiente. Principalmente nesse momento agora de quarentena, você toma aí uns 10, 15 minutinhos de sol na janela, na varanda, no antebraço, nas pernas, né, em um local assim específico, já é o suficiente para você produzir a vitamina D que o seu organismo precisa, tá? Bom, o que acontece com a falta de vitamina D então? Vamos citar dois problemas também. O primeiro é o raquitismo. O raquitismo é uma deformidade dos ossos por conta de uma deposição incorreta gerada pela falta da vitamina D. O raquitismo, ele é uma doença que a gente fala que é da primeira infância. Então, ali até os 5, 7 anos, se essa criança tem deficiência de vitamina D na sua alimentação, os ossos vão crescer de maneira errada e ficarem deformados. Um outro problema que pode acontecer por conta de vitamina D, e aí já na juventude e na vida adulta, é a osteoporose. Eu sei que muitas vezes você já associa a osteoporose à melhor idade, mas na verdade, se você é um jovem que tem falta de vitamina D, você também pode ter esse problema. A osteoporose é uma descalcificação dos ossos, fazendo com que a porosidade deles aumente e, consequentemente, com que eles fiquem mais frágeis. E aí acaba sendo mais fácil de sofrer algum tipo de fratura ou até mesmo algum tipo de rompimento e complicação maior. Mesmo que muitas vezes a gente ligue a osteoporose a uma doença da melhor idade, se você é um jovem com falta de vitamina D, você também pode ter osteoporose, né? Essa doença também, ela é um pouco mais ligada ao sexo feminino
por conta das questões hormonais e uma leve falta de cálcio que as mulheres já têm naturalmente. Então é por isso que elas precisam caprichar mais na alimentação e no consumo de cálcio. Bom, a vitamina E, ela é uma vitamina primeiramente conhecida por ser antioxidante. E aí você pode estar se perguntando o que é algo antioxidante. Vou te explicar. Quando eu falo de uma substância antioxidante, uma substância que atua contra os chamados radicais livres, é uma substância que atua contra o envelhecimento celular. Mas aí entende que eu não estou só falando de uma coisa de estética, eu não estou falando de um envelhecimento da pele, eu estou falando de um envelhecimento das células de uma maneira geral, inclusive das suas células neurológicas. Então a vitamina E protege as suas células contra a ação dos radicais livres e, consequentemente, contra o seu envelhecimento, protegendo essas células e, consequentemente, os sistemas das quais ela faz parte. Então, se os seus neurônios estão sendo protegidos, o seu sistema nervoso também está sendo protegido. Além disso, a vitamina E ajuda no fortalecimento do sistema imunológico e atua na espermatogênese, ou seja, na formação dos espermatozoides, além de ser anti-abortiva. É uma das vitaminas que as mulheres grávidas acabam consumindo mais, né, durante esse período de gestação, claro, com indicação médica. Bom, a principal fonte da vitamina E que a gente vai citar são as chamadas oleaginosas. Então, estamos falando de nozes, castanhas, sementes de uma maneira geral e também os azeites e óleos vegetais, que são extremamente ricos nesse tipo de vitamina. A falta da vitamina E, então, pode causar problemas neurológicos, justamente por conta da degradação que os neurônios podem sofrer através da falta dessa vitamina, e também esterilidade masculina e, consequentemente, aborto, né? Se uma mulher grávida estiver com falta dessa vitamina. A última vitamina lipossolúvel aqui é a vitamina K. Essa vitamina atua no processo de coagulação sanguínea, justamente porque ela ajuda a produzir prototrombina e outros agentes de coagulação. Além disso, ela também auxilia na conversão da glicose, que é um monossacarídeo energético, em glicogênio, que é um polissacarídeo de reserva. Falamos então desses carboidratos na aula de carboidratos, né? Além dos nossos alimentos chaves, aqui principalmente vamos focar a vitamina K nas verduras verde escuro. Então elas são uma excelente fonte dessa vitamina. Se há deficiência de vitamina K e ela atua no processo de coagulação, então você terá dificuldades na coagulação sanguínea, podendo até mesmo ter hemorragias. Tudo bem? Bom, então agora vamos falar das vitaminas hidrossolúveis, como o próprio nome diz, aquelas que são solúveis em água. Essas vitaminas são as mais fáceis de serem absorvidas, porque, como são solúveis em água, rapidamente o intestino absorve, mas também são as mais fáceis de serem perdidas. Então é por isso que o consumo diário delas é tão importante pra gente. Mas também não adianta consumir demais, porque o excesso vai ser liberado na urina, tá? Bom, vamos começar falando das hidrossolúveis e aí a gente já começa falando de um complexo inteiro. Todas as vitaminas do chamado complexo B estão aqui, são vitaminas hidrossolúveis. Mas aí eu vou chamar a sua atenção para algumas dessas vitaminas que também caem mais no IFES e em outros processos seletivos, tá? A primeira é a vitamina B1, que aí eu falei que a vitamina A era a que mais caía, e aí logo depois vem a vitamina C e a vitamina B1, que são as três principais vitaminas que aparecem aí nos processos seletivos. A vitamina B1, ela vai auxiliar na produção de enzimas que atuam no processo de respiração celular, que é aquele processo que auxilia as células a conseguirem energia. Bom, além daqueles nossos alimentos chaves, quando a gente fala de vitamina B1, vamos citar as nozes e o fígado aqui, que é um daqueles alimentos que a gente falou que é um dos mais importantes. Bom, a falta da vitamina B1 vai causar uma doença chamada beriberi. Essa doença vai trazer inflamação e degeneração dos nervos, dores musculares, fraqueza e até mesmo problemas cardíacos. Muitas vezes, quando aparece a vitamina B1 nas questões, aparece o beriberi.
pouquíssimas vezes se explica sobre o que é essa doença, né? Pouquíssimas vezes se pergunta sobre o que causa, quais são os sintomas, mas só falando mesmo que a falta de vitamina B1 causa beriberi. Então, é uma associação que você precisa fazer. Outra vitamina do complexo B, importante aqui pra gente, é a vitamina B5. Ela também vai atuar no metabolismo, só que aqui agora das proteínas, dos açúcares e das gorduras. Na maioria das vezes, gente, vitaminas do complexo B atuam no metabolismo celular, tirando uma ou outra aí que também podem fazer alguma outra função. E aí a gente tem aqui como fontes bacanas dessa vitamina ovo, abacate e cogumelos, tá? Lembre que cogumelos também são uma fonte de sais minerais e vitaminas muito importante para a alimentação. Falta de vitamina B5 vai causar insônia, cãibras e fadiga, ou seja, um cansaço muscular. Tudo isso proveniente da dificuldade de metabolizar esses compostos. A vitamina B12 também é uma vitamina essencial aqui, que também aparece muito em prova. Ela vai ajudar na formação das hemácias. Lembra que as hemácias são as células sanguíneas, os chamados glóbulos vermelhos, e que vão atuar no transporte dos gases, tanto do gás carbônico quanto do oxigênio, pelo seu sangue. A vitamina B12 vai ser encontrada principalmente no fígado. Olha ele aqui de novo aparecendo sempre pra gente. E a falta dela vai causar um tipo de anemia que nós chamamos de anemia megaloblástica. O que é isso? As hemácias de quem tem falta de vitamina B12, ao invés de serem redondinhas, bonitinhas, em forma de rosquinha, elas ficam grandes, disformes e não conseguem transportar os gases de forma correta. Então a pessoa também vai ter um tipo de anemia. Não é por falta de ferro, como aquela anemia comum que a gente já falou quando falamos de sais minerais, mas também vai trazer esses sintomas de cansaço, de fraqueza, de desânimo, de pele amarelada, graças então a essa deficiência no transporte dos gases. E por último temos aqui a vitamina C, que é uma vitamina cheia de funções. Então primeiro a gente vai lembrar que a vitamina C, ela também é antioxidante, então ela também previne o envelhecimento celular. Essa vitamina fortalece o sistema imunológico, é por isso que tudo que é feito para gripes e resfriados é cheio de vitamina C, né? Então, essa vitamina não vai curar a sua gripe, mas ajuda a fortalecer o seu sistema imunológico e, consequentemente, ele consegue de uma maneira mais eficiente combater aquele micro-organismo que está te acometendo ali, seja vírus, bactéria, o que quer que seja, né? Essa vitamina também auxilia na absorção do ferro pelo intestino. É por isso que a gente tempera a salada com limão. Não é simplesmente pelo gosto, que também fica bom, mas é porque essa associação de folhas verde escuro, aonde o ferro está, com a vitamina C das frutas cítricas, auxilia o nosso intestino a absorver esse ferro com muito mais eficiência. Outra coisa muito bacana que você pode fazer é terminar uma refeição e de repente chupar uma laranja, comer uma mexerica, porque essa vitamina C vai auxiliar o seu intestino a absorver o ferro com eficiência e você não ter problemas com anemia ferropriva. Além disso, a gente tem aqui essa vitamina atuando e regulando a síntese do colágeno. O colágeno é uma proteína que está muito presente na pele, em alguns dos que nós chamamos de tecidos moles, e a vitamina C é essencial para que essa produção do colágeno aconteça corretamente. A falta de vitamina C vai causar uma doença que nós chamamos de escorbuto, que há muito tempo atrás era conhecida como doença de marinheiro. O que acontece, gente? Na época das grandes navegações, quando começou então a se cruzar aí os oceanos e as pessoas ficavam meses, até mesmo mais de um ano dentro dos navios de um lado para o outro, eles tinham uma alimentação muito pobre, principalmente em vitaminas, porque se comia muito carne salgada, pães secos, bolachas, né? Porque era o que dava para levar no navio, que não estragava com tanta facilidade, enfim. E aí houve um grande boom dessa doença e aí começou então a se chamar de doença de marinheiro. O que o escorbuto faz? Por conta da falta da vitamina C, a produção do colágeno fica prejudicada. Logo, essa região da gengiva, que é um tecido mole muito rico em colágeno,
fica totalmente prejudicada, começa a ter uma inflamação da gengiva, ela sangra, os dentes apodrecem e caem. É por isso também que a gente tem aí nos cinemas essas representações de piratas, marinheiros, né? Ou sem dente, com dente podre, ou até mesmo com dente de ouro que foram colocados no lugar. Justamente porque o escorbuto vai gerar esse tipo de sintoma. Além disso, também pode ter hemorragias em outros lugares, manchas de sangue na pele e até mesmo outros tipos de problemas gerados por essa falta de colágeno. Beleza? Bom, então fique esperto em todas essas vitaminas, eu sei que é muitas, mas lembra do nosso truque aí dos alimentos-chave para que você possa chutar em qualquer uma dessas vitaminas e as frutas cítricas para vitamina C. Façam seus exercícios e a gente se vê no próximo vídeo.